Paz do Senhor, queridos irmãos, amada igreja, nós agradecemos a Deus pela oportunidade que temos de meditar em Sua Palavra e dedicar os poucos minutos do nosso dia para colocarmos a nossa vida diante de Deus e exaltarmos o nome do nosso Senhor pela obra que Ele fez em nossa vida. E nesse período que precede a celebração da ceia do Senhor, da Páscoa, nós gostaríamos de dar uma aula a respeito desse tema, fazer um panorama geral a respeito da Páscoa e qual é o entendimento do nosso ministério em relação a esse assunto. Então eu peço a atenção de todos os irmãos, coloquemos agora o nosso coração diante de Deus, toda a nossa vida, e vamos agradecer a Ele por esses preciosos momentos que temos em Sua presença. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, nós Te glorificamos e Te exaltamos, bendizemos o Teu nome. É um privilégio estudar a Tua Palavra, é um privilégio falar da Tua Palavra, anunciar a Tua Palavra, é um privilégio ter acesso à Tua Palavra. Ela é a nossa vida, ela é a nossa alegria, a meditação na Tua Palavra é o gozo do nosso coração. E por isso, Senhor, nós louvamos o Teu nome, por este grande privilégio, Senhor. Ajuda-nos agora, dá-nos do Teu poder e da Tua graça, alcança os nossos irmãos em Cristo, alcança a Tua igreja, abre o nosso entendimento, precisamos muito de Ti e da Tua bênção. Nós nos colocamos agora na Tua presença e Te exaltamos por todas as coisas, no poderoso nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu escolhi o texto de 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, como o nosso texto base. Eu gostaria que a igreja acompanhasse então essa leitura. Diz o apóstolo Paulo: lançai fora o fermento velho, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Para fazer esse panorama, eu dividi a aula em 3 pontos. Falaremos da antiga aliança, falaremos da nova aliança e falaremos do significado espiritual em Cristo Jesus. Agora, com a celebração dessa nova aliança em Cristo Jesus. Então, sigamos adiante e eu peço a atenção de todos os irmãos. Então, 1 Coríntios capítulo 5, verso 7 é o nosso texto base, texto-chave. Lançai fora o fermento velho, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então, antiga aliança. Primeiro ponto, significado. A igreja sabe, que o significado da palavra Páscoa vem do hebraico passar, ou pessar, que significa passar por sobre, saltar por cima. E fica claro isso no texto bíblico, lá em Êxodo capítulo 11, Êxodo capítulo 12, qual é o significado então, dessa palavra naquele momento da história de Israel. Então vejam esses exemplos bíblicos, esses textos que nós leremos, como todos eles fazem alusão, referência a essa passagem. E qual é o significado dessa passagem? Então, por exemplo, Êxodo capítulo 11, verso 4. Moisés disse: assim diz o Senhor, cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito. Êxodo capítulo 11, verso 4. Um outro detalhe que eu gostaria que a igreja prestasse atenção é como essa palavra é utilizada, em que contexto essa palavra é utilizada. A passagem por cima, o saltar por cima. Então lemos Êxodo capítulo 11, verso 4. Agora lemos Êxodo capítulo 12, versos 12 e 13. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Êxodo capítulo 12, versos 12 e 13. Agora Êxodo capítulo 12, verso 23. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor
que entre em vossas casas para vos ferir. E por fim, Êxodo capítulo 12, verso 29. Aconteceu que, à meia-noite, feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até ao primogênito do cativo, que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Então, o que eu gostaria de enfatizar aqui, e que a igreja prestasse bastante atenção, todas as vezes que essa palavra é utilizada, a passagem de Deus, né, o anjo passará, o destruidor passará, todas as vezes que é utilizada essa expressão, ela é relacionada a uma ferida, ela é relacionada ao juízo. Percebam isso. Por isso que, como eu li no capítulo 12, verso 29, aconteceu exatamente isso. Quando o Senhor passa à meia-noite, ele fere todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó e etc. Então veja que o significado dessa passagem, né, saltar por cima ou passar por sobre, está atrelado ao juízo de Deus. Ao juízo. A passagem de Deus, então, seria a execução de um juízo sobre Faraó e sobre os egípcios. Por isso que nós poderíamos então afirmar já nesse primeiro momento que a Páscoa é o juízo de Deus. O juízo de Deus executado sobre os primogênitos do Egito e também sobre o cordeiro, que foi morto para salvar a vida dos primogênitos do povo de Israel. E isso é importante enfatizar. A passagem de Deus à meia-noite é juízo. Juízo para os primogênitos de Faraó, para os primogênitos do Egito, e também é juízo para o cordeiro que foi morto. E essa é a relação e o significado para nós, crentes em Jesus, que fomos salvos pela obra realizada na cruz do Calvário. A celebração da ceia, a celebração da Páscoa é um testemunho desse juízo. Um juízo que para nós trouxe salvação. Para o mundo é morte, para nós é salvação. Que é a palavra do Evangelho. O Evangelho para o mundo é loucura, não tem fundamento, mas para nós não. Para nós é o poder de Deus, é a salvação de Deus, nós que cremos no Senhor. Então é o mesmo significado. A diferença é que esse juízo para nós que somos o Senhor é um juízo para a vida e um juízo para a morte para aqueles que são do Egito e são de Faraó. Só que não nos esqueçamos que para que haja vida ou para que nós tivéssemos vida, esse juízo de Deus foi executado sobre o cordeiro. Os primogênitos dos filhos de Israel sobreviveram, né, viveram ou foram preservados daquele juízo, porque aquele juízo foi executado sobre um cordeiro. Aquele cordeiro ou morreu, foi sacrificado em prol daquela família e o sangue daquele cordeiro foi aspergido sobre os umbrais, as ombreiras das portas, sobre a verga das portas. Então isso é importante nós destacarmos. O significado dessa Páscoa, o significado da palavra Páscoa, que é o juízo de Deus para nós, um juízo para a vida pela morte do Cordeiro e um juízo para a morte para aqueles que não são do Senhor, porque não têm o sangue do Cordeiro na verga e nas ombreiras da sua porta. Em segundo lugar, então vemos o significado. Ainda estamos falando a respeito da antiga aliança. Agora veja a instituição. Lá em Êxodo 12, a igreja sabe, foi o momento em que a Páscoa foi instituída. E ela é caracterizada por 3 pontos básicos. O primeiro ponto, culmina com a ação sucessiva de Deus, para de um lado, impor sua soberania frente a Faraó, e de outro, manifestar seu poder e sua aliança com Israel. Não se pode esquecer que a Páscoa foi instituída no intervalo entre a 9ª e a 10ª pragas. Qual foi a 9ª praga? As trevas. 10ª praga, a morte dos primogênitos do Egito. Então, a primeira característica da celebração da Páscoa, lá na sua instituição em Êxodo 12, é que Deus revela o seu poder para o povo de Israel, para salvar o povo de Israel daquele cativeiro, e de outro lado, para demonstrar, impor a sua soberania
frente a Faraó, que também era considerado um deus. Então essa é a primeira característica. A segunda característica, o segundo ponto, demarca a efetiva saída, que é o êxodo, do Egito, do povo de Israel. A Páscoa define o limite da resistência de Faraó para deixar o povo sair do Egito e o poder de Deus para libertar Israel. É o confronto entre a autoridade de Faraó, considerado um deus, e o Deus de Israel. Então, o segundo ponto que caracteriza essa Páscoa desde a sua instituição lá em Êxodo 12 é que a celebração da Páscoa delimita, ou demarca a efetiva saída do povo de Israel do Egito. Todas as outras pragas não foram marcadas por esse momento, mas a última praga, que é a morte dos primogênitos, a 10ª praga, foi marcada pela saída do povo de Israel do Egito. E isso antes com a celebração da Páscoa, ou com a instituição da Páscoa. Então é o confronto final entre Faraó, considerado um deus, e o próprio Deus de Israel, o Deus verdadeiro. Qual o terceiro ponto que marca ou caracteriza a instituição da Páscoa em Êxodo 12, lá na Antiga Aliança? Manifesta o golpe final de Deus com a execução da 10ª praga. Isso é importante nós falarmos. A morte dos primogênitos do Egito, incluindo os animais, em contraste com a vida dos primogênitos de Israel, incluindo os animais, substituída pela morte do Cordeiro Pascal. É o juízo para a morte sem o Cordeiro versus o juízo para a vida com o Cordeiro. O sangue do Cordeiro imolado deu vida para os primogênitos de Israel. A vida dos primogênitos de Israel, portanto, estava no sangue do Cordeiro. Então, guardemos essa informação que ela é importantíssima. E eu faço novamente referência ao que já disse lá agora há pouco tempo no início da aula. Que a morte dos primogênitos do Egito, incluindo os animais, contrasta com a vida dos primogênitos de Israel, incluindo os animais. Só que a vida dos primogênitos, dos filhos de Israel, incluindo os animais, foi substituída pela morte do Cordeiro Pascal. Então, fica claro que é o juízo de Deus para a morte sem o Cordeiro e o juízo de Deus para a vida com o Cordeiro. O Cordeiro que foi substituído para que o seu sangue preservasse os primogênitos de Israel. Então, que fique claro isso. É o juízo para a morte sem o Cordeiro e o juízo para a vida com o Cordeiro. O que caracterizou o juízo para a vida foi a morte do Cordeiro. Então, o juízo que nos deu vida, ou como diz a palavra de Deus, a obra que Deus fez a nosso favor, o castigo que nos trazia paz, estava sobre ele. Nós temos paz, temos vida, temos a salvação, porque o juízo que seria contra nós foi agora lançado em Cristo Jesus. Ele se torna então aquele que substitui, por isso que ele é um sacrifício vicário, substitutivo. Ele nos entregou a sua vida morrendo em nosso lugar. Nós entregamos a morte a ele e ele nos entregou a sua vida. Pela nossa vida, ele entregou a dele, morrendo em nosso lugar, de forma substitutiva. Então é o juízo para a morte sem o Cordeiro e o juízo para a vida com o Cordeiro. Mas é o juízo, não esqueçam, é o juízo de Deus aplicado e executado sobre o Cordeiro, para que nós então tivéssemos vida. Terceiro ponto, elementos. Quais são os elementos da Páscoa nesta antiga aliança? Êxodo capítulo 12, versos 5, 7 e 8. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, se a família fosse pequena. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Então, quais são os elementos da Páscoa lá no Antigo Testamento com a sua instituição? Temos o cordeiro ou o cabrito, temos os pães asmos, que é o pão sem fermento. Como a saída do povo de Israel foi de forma apressada, que está lá em Êxodo capítulo 12, não houve tempo para que aquele pão levedasse. Ele era um pão sem fermento. Isso está, por exemplo, em Êxodo capítulo 12, versículos 11, 34 e 39. Eu lerei aqui, esse texto não está
nos slides, diz assim, Êxodo capítulo 12, verso 11. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Agora olha o verso 34 do capítulo ainda 12 de Êxodo. O povo tomou a sua massa antes que levedasse e as suas amassadeiras atadas em trouxas com seus vestidos sobre os ombros. E agora o versículo 39. E cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, pois não se tinha levedado, porque foram lançados fora do Egito. Não puderam deter-se e não haviam preparado para si provisões. E por fim, Deuteronômio capítulo 16, verso 3. Diz assim a palavra de Deus: Nela não comerás levedado, 7 dias nela comerás pães asmos, pão de aflição, porquanto apressadamente saíste da terra do Egito, para que te lembres todos os dias da tua vida, do dia em que saíste da terra do Egito. Então o pão asmo também tinha significado a forma apressada como eles saíram do Egito, não dando tempo para que aquele pão levedasse. E por fim, as ervas amargas, né, que representam a tristeza, a amargura da escravidão. Então esses são os elementos da Páscoa nesta antiga aliança. Agora, a aliança patriarcal, isso também é importante, que é a aliança no sangue, né? Só que no sangue de animais. Nós temos aí em Gênesis capítulo 15, versos 12 a 16. Por que é uma aliança patriarcal? Nós não podemos esquecer que o êxodo, né, a saída do povo de Israel do Egito, do cativeiro, foi o cumprimento de uma promessa feita a Abraão, lá atrás, que é esse texto que leremos agora, em Gênesis capítulo 15, versos 12 a 16. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe, com certeza, que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para os teus pais em paz. Serás sepultado em ditosa velhice, na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Em Êxodo capítulo 2, versos 23 a 25, diz a mesma coisa, fazendo referência a essa aliança feita com Abraão, essa promessa feita com Abraão, essa aliança abrâmica. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ora, veja o que diz aqui em Êxodo: ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Então vejam que essa antiga aliança estava firmada lá com Abraão, essa aliança firmada no sangue de animais, firmada na lei, mas foi o cumprimento de uma promessa, de uma palavra dada por Deus a Abraão 430 anos antes do cativeiro. Ainda em Êxodo capítulo 3, versos 1 a 6 e 13 a 16, fazem alusão a essa mesma promessa, o Senhor fazendo, né, essa referência à aliança com Abraão, a aliança com Isaque e a aliança com Jacó. Qual é a periodicidade? Este é o 5º ponto. Temos lá em Êxodo capítulo 12, verso 2. Este mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Então, naquele calendário religioso, a saída do Egito marcava o primeiro mês. Inaugurava o ano, né? Ou seja, as primícias do povo de Israel. O mês de Abib ou de Nissan. Porque foi o momento em que Deus libertou o povo de Israel do Egito. E essa libertação do Egito, então, marca, né, o início de uma nova era, de um novo momento na história de Israel. Êxodo capítulo 2, versículo 2, que acontece também com a nossa vida, né? Quando Jesus disse a Nicodemos: importa que você nasça de novo, você deve nascer de novo. Ele não entendeu aquela afirmativa de Jesus, mas é a mesma coisa, é o nosso calendário agora diante de Deus, é a nossa história diante de Deus, por isso que é um novo nascimento. Então, a nossa vida no Senhor, esse momento que nós temos esse encontro com o Senhor, a salvação em Cristo, é o primeiro mês do ano, são as primícias, é o dia, é o mês mais importante do ano para nós, porque é o momento
do nosso resgate, da nossa salvação. Em Êxodo capítulo 13, verso 10, portanto, guardarás esta ordenança no determinado tempo, de ano em ano. Então, durante todos os anos, naquele mês, mês de Abib, mês de Nissan, março e abril, no dia 14, eles deveriam celebrar a Páscoa do Senhor para relembrar aquele momento de libertação do cativeiro. Então, durante todo o ano, uma vez por ano. E quais foram as celebrações do Antigo Testamento? A igreja também já ouviu e eu repetirei. Temos 6 celebrações registradas no Antigo Testamento. A primeira, em Êxodo 12, como falamos, foi a instituição da Páscoa, lá no Egito com Moisés. A segunda, no deserto do Sinai, ainda com Moisés, em Números capítulo 9. Depois em Canaã, Campinas de Jericó, com Josué, Josué capítulo 5. Depois, essas 3 últimas, todas foram celebradas em Jerusalém. Com Ezequias, em 2 Crônicas capítulo 30, com Josias, em 2 Crônicas capítulo 35, e depois com Esdras, em Esdras capítulo 6. Então nós temos aqui um panorama rápido a respeito da Páscoa no Antigo Testamento. A antiga aliança que nos leva a essa história da instituição da Páscoa. Agora, a nova aliança, que é importante para nós como Igreja de Cristo, para nós compreendermos a Páscoa, a celebração da ceia do Senhor. Qual é a importância da celebração da ceia para a nossa vida? Então, quais são os elementos agora nessa nova aliança em Cristo Jesus? Isso está lá em 1 Coríntios capítulo 11, versos 23 a 29, o que diz o texto. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então, nesta nova aliança, está claro que aqueles elementos do passado, do Antigo Testamento, quando a Páscoa foi instituída, foram substituídos pelo pão e pelo cálice. No passado, como vimos, era o cordeiro ou um cabrito assado no fogo, ele não poderia ser cozido na água, mas totalmente assado no fogo. Você tinha os pães asmos e as ervas amargas ou ervas amargosas. Aqui nós temos o pão e o cálice do Senhor. Então é um novo significado por conta da aliança com Cristo Jesus e o sacrifício feito na cruz do Calvário. Agora, a aliança cristã, que está firmada na graça, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é pelas obras para que ninguém se glorie, Efésios capítulo 2. E no sangue de Cristo. Então, uma aliança cristã está firmada na graça pelo sangue de Cristo, a obra de Jesus feita na cruz do Calvário. Então, leamos o texto de Hebreus capítulo 8, versos 6 a 13. É um texto autoexplicativo, que vai ajudar na compreensão a respeito desta nova aliança em Cristo, agora pelo sangue do Cordeiro de Deus, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, mas manifestado nos fins dos tempos por amor de nós, como diz o apóstolo Pedro. Então, Hebreus capítulo 8, versos 6 a 13. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador da superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E, de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor.
Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado é envelhecido e está prestes a desaparecer. Então nós temos aqui um texto autoexplicativo a respeito da nova aliança em Cristo, pelo sangue de Jesus, em comparação à antiga aliança. Como o próprio texto diz, temos então uma superior aliança e por outro lado seria uma inferior aliança. A superior aliança foi firmada e estabelecida no sangue do Cordeiro de Deus, e essa aliança inferior, essa antiga aliança, foi estabelecida, firmada através do sangue de animais. Então esta é a aliança cristã, agora na graça pelo sangue de Jesus. Agora, a periodicidade da ceia do Senhor, ou da celebração da Páscoa. Texto de 1 Coríntios capítulo 11, versos 25 e 26. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por que nós fizemos aí, nós realçamos todas as vezes? Porque a palavra aí nós temos as razões, pelas quais nós celebramos a ceia do Senhor, ou a nossa Páscoa, uma vez por ano. Eu lerei aqui os 5 pontos, que nós escolhemos para explicar para os irmãos. Ele também fica claro para a igreja, todas as vezes. Então, o primeiro ponto: não há uma ordem bíblica quanto à periodicidade para a celebração da ceia do Senhor. A ordem bíblica é apenas para que a ceia do Senhor não deixe de ser celebrada até que ele venha. Está claro aqui no texto, Todas as vezes. Todas as vezes é um tempo indefinido. Então está claro que a Bíblia não estabelece uma periodicidade para a celebração da ceia do Senhor. A ordem é: celebre, mas não fala quando. Segundo ponto: não há uma ordem bíblica para que a ceia do Senhor seja celebrada semanal ou mensalmente. Terceiro ponto: não há uma ordem bíblica para que a ceia do Senhor seja celebrada em determinado mês ou dia. De fato, não há uma ordem bíblica. Agora, o que explica a posição do nosso ministério? Esse quarto ponto. A celebração da festa no mês de abril foi estabelecida por nosso ministério pela identidade da ceia do Senhor com a Páscoa do povo de Israel. Se a ceia do Senhor identifica-se com a Páscoa, entendemos que deva ser celebrada na mesma periodicidade da festa judaica, com os elementos da nova aliança e com o significado da obra de redenção realizada por Cristo. Então está claro, que para o nosso ministério, eu creio que está bem explicado, se não há uma periodicidade determinada pela palavra de Deus para a celebração da ceia do Senhor, nós então, por uma questão de identidade com a Páscoa, já que ele é o nosso Cordeiro Pascal sacrificado por nós, nós entendemos que o correto, a maneira mais adequada para a celebração dessa festa da salvação é uma vez por ano, exatamente no período em que eles também celebraram a saída do povo de Israel do Egito, a saída deles do Egito. Então, para nós, é simplesmente uma definição por conta de uma periodicidade que já existe na Bíblia. Nós, então, celebramos a nova aliança, celebramos a ceia do Senhor, só que, evidentemente, fazendo alusão à Páscoa, resgatando essa história da Páscoa, que é importantíssima, só que, evidentemente, com esses elementos da nova aliança e com esse significado da redenção da obra realizada por Cristo Jesus. A ceia do Senhor, isso é o quinto item, a ceia do Senhor é meramente memorial, não contendo nenhuma graça inerente para os participantes. Por isso que diz no texto, fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim, não há graça inerente. O fato de nós tomarmos aquele suco de uva, tomarmos o cálice, comermos um pedaço de pão, não existe bênção pelo fato de participar daquele pedaço de pão ou daquele cálice com um pouco de suco de uva.
A bênção está numa vida de comunhão com Deus. A bênção está numa vida de entrega a Deus. A bênção está numa vida totalmente dedicada ao Senhor e aos pés do Senhor. Aquele momento é apenas uma representação simbólica da obra que o Senhor fez no nosso interior e no nosso coração. Porque espiritualmente a ceia se repete e acontece e é celebrada todas as vezes que nós cultuamos ao Senhor. Quando nós nos assentamos à mesa, somos alimentados por este pão eterno, este pão que alimenta a nossa eternidade, este sangue no exemplo do sangue, no significado do sangue, nesse suco de uva, nesse cálice que representa o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado e que nos dá o poder e a capacidade para sempre entrarmos na presença de Deus, com a autoridade de um véu que foi rasgado de cima para baixo, que representa o corpo de Jesus. Pois bem, então terminando já a aula, significado espiritual em Cristo Jesus. Esse texto está em João capítulo 6, versos 22 a 59. Eu recomendo à igreja que leia todo o texto, todo o capítulo 6 de João, em especial esses versículos. E eu darei aqui 10 pontos, ou paralelos que representam esta antiga aliança e esta nova aliança em Cristo Jesus. Primeiro deles, a celebração da Páscoa é o apogeu do juízo de Deus executado sobre os deuses do Egito, que marca o êxodo do povo de Israel paralelamente à morte do Cordeiro Pascal. Representa a nossa libertação do cativeiro do pecado pelo sacrifício vicário de Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus. Então está claro, assim como o povo de Israel saiu do Egito, nós também saímos desse Egito, deste mundo de pecado, desse sistema dominado pelo maligno, através do sangue de Jesus que nos deu vida. O sangue de Jesus que nos comprou. Item 2. Os elementos da Páscoa na antiga aliança, carne assada no fogo, pães asmos e ervas amargosas, foram substituídos pelos elementos da ceia na nova aliança em Cristo Jesus, que é o pão e o cálice. A celebração da ceia do Senhor, comer do pão e beber do cálice, significa a maior e a mais íntima expressão da salvação, uma vez que representa a participação na vida, daquele de quem se alimenta. Nós nos alimentamos de Cristo. Então significa que Cristo está em nós. Esse é o significado de comer do pão e beber do cálice. Nós nos alimentamos de Cristo. Ele está no nosso interior, Ele está em nós, dando vida para o nosso coração. Item 3. A vida dos primogênitos do Egito dependia do sacrifício do Cordeiro Pascal. A vida dos primogênitos dependia do sacrifício do Cordeiro Pascal. Da mesma forma, não há vida eterna sem comer do pão e beber do cálice. Apenas Cristo Jesus pode dar ao homem a comida para a vida eterna. Não se esqueçam que os primogênitos do povo de Israel estavam no Egito. E a vida deles dependeu do sacrifício do Cordeiro Pascal. Assim como eles comeram da carne daquele cordeiro, uma carne assada, nós também nos alimentamos deste pão, que também representa a carne, como Jesus disse lá em João capítulo 6. Então, da mesma forma, não há vida sem que haja a participação no pão e no sangue. No pão e no cálice. Item 4. Nós não escolhemos participar do pão e do cálice. É Deus quem nos escolhe e nos enxerta no corpo de Cristo. Isso está lá em João capítulo 6, versos 37, 39, 44 e 65. Esses textos reforçam a ideia de que o Senhor é quem escolhe e acrescenta a igreja para a salvação. A igreja, leia lá, esse texto também explicará esse ponto. Tópico 5. Nossa vida está na morte de Cristo Jesus, uma vez que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Está em João capítulo 12, verso 24. Lembremos que o Cordeiro vivo não assegurava a vida dos primogênitos de Israel. Foi o sangue do Cordeiro, por sua morte, que garantiu a vida dos primogênitos de Israel. E diz lá em Hebreus capítulo 12, verso 23, que nós somos a igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Então está claro que a morte do Cordeiro é que trouxe vida para os primogênitos do povo de Israel. Porque apenas através do sangue do Cordeiro é que eles puderam então viver. Que eles puderam então ser libertados daquele cativeiro. Então está claro, foi a morte do Cordeiro. Item 6. O pão que Cristo Jesus oferece contém elementos eternos que satisfazem uma necessidade eterna do homem. Qualquer alimento inferior a essa necessidade eterna
ou seja, não dotado de propriedades eternas, é insuficiente para conduzir o homem à vida com Deus. Daí a razão pela qual Jesus se declara como pão, isto é, como o único pão, já que não há outro elemento capaz de oferecer a vida para um homem carente de eternidade. Comer do pão, beber do cálice significa participar da eternidade. Item 7. O pão foi partido porque Cristo Jesus deveria ser sacrificado em favor da humanidade. O poder do único pão está em manter suas propriedades eternas em cada pedaço distribuído e, ao final, manter-se totalmente íntegro, inclusive com sobejo, uma vez que o que sobrou, ao término daquele milagre, foram muitíssimos mais pães, foram 12 cestos, do que inicialmente aqueles 5 pães doados para alimentar a multidão de 5.000 homens, sem contar crianças e mulheres. Então, por que o pão deveria ser partido? Porque Jesus precisou ser sacrificado em favor da humanidade. E em cada pedaço daquele pão, nós temos a propriedade eterna. Item 8, penúltimo, antepenúltimo. O sangue de Cristo Jesus foi a moeda exigida pela justiça divina para o pagamento da dívida do homem. A dívida do homem era a morte eterna pela condenação do pecado. Não havia outra forma de satisfação da justiça divina senão a morte de uma vítima inocente. Isto é, Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, em substituição ao homem pecador. O apóstolo Pedro ensina que o sacrifício de Cristo Jesus precede o sacrifício levítico e a própria fundação do mundo. Está em 1 Pedro, capítulo 1, versos 18 ao 20. Paulo diz que a igreja de Cristo foi comprada com seu próprio sangue. Lá em Atos, capítulo 20, verso 28. Então, o que nós temos aqui? Nós temos o pagamento da dívida do homem, feito por Cristo Jesus. A dívida do homem era a morte eterna, era a condenação eterna. Pois Jesus, então, nos concedeu a vida eterna pela sua obra realizada na cruz do Calvário. O sacrifício de Jesus foi suficiente e foi perfeito para que essa carência de enfermidade, essa carência de eternidade, essa dívida eterna, essa condenação eterna fosse paga por nós. Hoje, então, nós temos a vida eterna em Cristo Jesus. Penúltimo item, o sangue da cruz opera a reconciliação de todas as coisas em todas as esferas, terrenas e celestiais, atingidas pelo pecado. Embora a cruz possa ser localizada dentro de um tempo cronológico, seus efeitos irradiam para todas as épocas, ainda que estejam fora do contexto da história humana. É o que ensina o texto de Colossenses capítulo 1, versos 18 a 20. Esse texto está aí no slide. Ele é a cabeça do corpo, da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre o céu. Então essa é a obra maravilhosa da cruz de Cristo. A obra da cruz de Cristo não está fincada no momento histórico, embora também seja um fato histórico. Aquela obra que Jesus fez, naquele momento, naquela fase da história de Israel, produz efeitos que irradiam para todos os momentos, para todas a história da humanidade, tanto para trás como para frente, tanto para cima também quanto para baixo. E o último item, o último ponto, outro símbolo da salvação é a ingestão do sangue. Beber o sangue de Cristo significa participação na vida eterna. Para os antigos semitas, o sangue era identificado como princípio ativo da própria vida biológica. O que antes simbolizava a morte pela vida, o sangue era o sinal de que houve morte, né? Com a apresentação externa desse princípio ativo diante de Deus, agora sua ingestão, espiritualmente falando, torna-se indispensável para que a vida eterna seja transmitida ao homem, já que a vida da carne está no sangue. Lá em Levítico 17, versículo 11, capítulo 17, versículo 11. Então, o que é interessante, o que antes era uma proibição, né? Pena de um homem ser eliminado do povo de Israel, inclusive estrangeiros, eles não poderiam comer sangue, agora é uma imposição para aquele que quer participar da vida eterna. Participar do cálice significa ser salvo eternamente. Quem é salvo em Cristo participa do cálice. Beber do cálice significa receber a vida eterna. Então, o que antes era uma proibição, hoje é uma ordem, é uma imposição. Precisamos participar desse sangue, precisamos participar desta carne, precisamos participar deste pão, precisamos participar deste cálice, na representação da obra que Jesus fez na cruz do Calvário. Então, a celebração da ceia do Senhor, a celebração dessa Páscoa com esses elementos da nova aliança,
O que para nós significa? Significa a participação na eternidade, na salvação, na redenção eterna em Cristo Jesus. Espero que tenha sido claro, foi uma aula rápida, com bastante informação, mas eu espero que a igreja tenha entendido. Na verdade, o nosso ministério celebra a ceia do Senhor nesta Páscoa há mais de 40 anos, e durante todo o período a igreja tem sido instruída a respeito dessa grande festa da salvação, a maior festa do nosso ministério, a maior festa da nossa igreja, porque celebramos a vida eterna em Cristo Jesus, a obra que Ele fez no nosso interior. Então, louvado seja Deus, vamos orar ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Te louvamos pela Tua Palavra, te louvamos pela revelação da Tua Palavra, te louvamos pela obra que Cristo fez na cruz do Calvário a nosso favor. Te louvamos pela nossa história marcada na eternidade. Te louvamos pelo Teu amor, Senhor, revelado a nós, revelado a nossa vida. Exaltamos o Teu nome. Ajuda-nos, Pai, para que possamos declarar, para que possamos, Senhor, de uma maneira maravilhosa, de uma maneira voluntária, retribuir, não pagar porque é impossível, mas retribuir num reconhecimento profundo de um entendimento bíblico da obra que Cristo fez a nosso favor. Nós te louvamos, Pai, porque é uma obra feita naquele momento da história, mas que alcança todos os momentos da história, inclusive alcançou a nossa vida. É um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É um Cordeiro de Deus que foi conhecido com efeito antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de nós. Exaltado e glorificado seja o Teu nome. Dá-nos poder, dá-nos graça, para que durante todo o tempo e a cada ano possamos ter uma compreensão, um entendimento mais profundo desta obra de Cristo Jesus. Mas, Senhor, num testemunho do nosso interior, um testemunho da salvação que operou na nossa vida, no nosso coração. Ajuda-nos, Pai, abençoa toda a nossa igreja. Oramos no poderoso nome de Jesus. Louvado seja Deus. Deus abençoe toda a igreja, que tenhamos uma semana de grandes bênçãos e de grandes vitórias em Cristo Jesus. Louvado seja Deus.